Fala, rapaziada, eu sou o Pedro Certeza, estamos aqui com o Eduardo Bandeira de Mello, um fenômeno. Cara, trouxemos ele para o programa porque ele participou ativamente da reconstrução do Flamengo, sendo um dos maiores presidentes da história do clube e pegando um time meio sucateado, entregando o time, voltando a ser uma potência nacional e mundial. Então vamos perguntar tudo sobre como é ser presidente de um clube, só para ter certeza. Tudo bem, Bandeira? Tudo bem, Pedro. Prazer enorme estar aqui com você. Eu imagino que você me trouxe aqui porque você pretende ser presidente do Botafogo, Eu né? não quero me meter com isso porque eu tenho medo de misturar a parte torcedora com a parte política. Então eu não quero meter com isso. Inclusive, eu queria perguntar pra você, quando você era mais novo, você queria ser o quê? Jogador? O que você, quando você era criança? Não, a gente sempre quer muito mais ser jogador, né? Mas eu nunca fui bom de bola, não. Nunca foi bom de bola? Uhum. Então, o quão fanático você era torcedor do Flamengo? Porque assim, eu imagino que pra ser um presidente, tem que antigamente, mas ainda mais do que hoje, você tem que ser torcedor. O quão fanático isso influenciava na tua vida? Como é que era isso? Olha, eu sempre fui, vamos dizer, diferenciado no sentido de ser mais apaixonado pelo Flamengo do que os meus coleguinhas. Então, saiu aquele menino quando o Flamengo perdia, né? Era o mais sacaneado porque eles sabiam que eu ia Você sofrer era o mais. alvo, exatamente. Né. Então isso foi desde pequeno até, homem feito, né. No BNDES, por exemplo, eu trabalhei mais de 30 anos no BNDES, quando o Flamengo perdia, as pessoas me encontravam no elevador e me davam esporro, dizendo: "Ô Bandeira, como é que pode perder desse jeito, tá?" E eu: "Mas não tenho nada com isso, pô". "Ah, mas você é conselheiro". Eu sou conselheiro, mas ninguém ouve meus conselhos, Te né. tratava No como se fosse o Flamengo goleiro do bagulho. no Flamengo todo mundo é conselheiro, todo sócio do Flamengo que quiser ser conselheiro pode. Então as pessoas sabiam que eu era conselheiro, eu era sócio e tal, né, e aí, né, aquela coisa para desabafar, né, vamos pegar aí quem parece ter, assim, uma identidade maior. E quando você era mais velho já, tipo, mais velho assim, adulto, o Flamengo afetava na sua vida? Porque, por exemplo, quando o Botafogo perde, meu dia ficou horrível, uma merda. Como é que era pra você? Isso afetava a sua vida pessoal? Não, muito, o tempo todo. É aquela coisa de Campeonato Brasileiro, o Flamengo está com a possibilidade de cair para a 2ª divisão. Aí eu já começo a não dormir direito desde que essa ameaça se configura, né. Minha mulher sofreu um bocado comigo. Qual a relação dela com o Flamengo? Ela odeia? Não, você sabe que minha mulher quando eu a conheci, ela se dizia botafoguense? E você fez um mal pra ela, e aí ela não se diz mais. Não, aí claro que para casar ela teve que virar Flamengo, né, não é brincadeira. A gente namorava naquele ano de 1980, Aham. né, em que o time do Flamengo, né, era Raul, né, Leandro, tinha Adílio, Andrade, Zico, foi o time que foi campeão do mundo no ano seguinte. E aí eu levava ela para o Maracanã, né, e aí é claro que qualquer um se apaixona. Ela era aquela botafoguense que não sabia o time do Falava que era Botafogo, botafoguense. por alguma razão, né, mas aí na hora que ela conheceu o Flamengo, né, e aí claro que também queria casar com um bonitão aqui, e aí ela, se converteu antes do casamento e a partir daí é tão rubro-negra quanto eu e nossos filhos, netos, né, ela é uma legítima rubro-negra. Quando você via o Flamengo mal, por exemplo, e você não tinha ainda uma participação ali ativa na política do Flamengo, você pensava ali no fundo do seu âmago: "Eu consigo fazer melhor". Já tinha esse pensamento por trás ali da sua mente? Olha, essa coisa de ser presidente do clube tem um dirigente do Flamengo lá, que eu não me lembro agora, que disse que a presidência do clube não é projeto, é destino. No meu caso foi destino mesmo, né? Porque eu, um mês antes de ser presidente do Flamengo, eu nem sonhava em ser. E aí aconteceu uma série de coisas, né? E eu acabei me transformando em presidente do Flamengo. Mas mesmo sem ter perspectiva de ser presidente do clube, é claro que você sempre imagina,
Né? E, Então sei você lá, imaginava isso? Não, eu imaginava, não, se eu tivesse lá, eu não estaria fazendo isso, eu estaria fazendo outra coisa. Né? E se você tem, assim, vamos dizer, habilidades gerenciais e tal, você também se coloca ali, né? E você, ao mesmo tempo, é um torcedor apaixonado, é uma pessoa que acha que poderia contribuir aí na direção do clube. Você sempre imagina, mas nunca pensa que aquilo ali vai um dia se concretizar. Mas é claro que passa pela sua cabeça, né? Acho que passa pela cabeça de todo mundo. A minha, por exemplo, eu só critico. Não gosto eu não gosto de pensar que eu falei ela porque eu seria muito passional. Mas quando você estava prestes a aceitar, a falar assim, não, vou ser presidente do clube. Que leva alguém a falar, é isso, não, agora minha vida mudou completamente, eu vou ser presidente do meu clube. Que passa? O que leva você a dar esse passo maior? Olha, aconteceu lá no caso do Flamengo, é que eu não era o candidato da chapa, né, que veio a ganhar a eleição, e os candidatos a presidente e a vice, descobriu-se que eles não tinham as condições estatutárias para concorrer à presidência do clube. Então você tinha que ter 5 anos de vida associativa ininterrupta e eles não tinham, né? Por uma série de razões. Sim. Aí juridicamente podia se contestar e tal, mas o fato é que a situação do clube na época também não queria atrapalhar que a chapa ganhasse, e eles acabaram impugnados. Na perspectiva de ser impugnados, eles já começaram a procurar um plano B. Aí vamos ver aqui dos apoiadores da chapa aqui, quem é que tem as tais condições estatutárias, quem é que tem 5 anos de vida associativa ininterrupta. Tinha muita gente que participava daquele movimento, mas que nem sócio era, virou sócio na hora, né? Outros já eram, mas não tinham tempo. Aí vamos procurar alguém que tem os 5 anos de vida associativa ininterrupta. Aí um amigo meu do BNDES, que participava do movimento, né, não era protagonista, né, mas e era sócio do Flamengo, né, chegou lá para eles e disse, eu conheço um cara aí? eu conheço um cara que vai até apoiador da chapa e tudo, que é funcionário lá do BNDES, está lá há muito tempo, porque ele não tem 5, ele tem 30 anos de vida associativa ininterrupta, ele não perde o jogo do Flamengo, ele comprou o título de sócio fanático, louco, para todos os filhos, né? É um dos rubro-negros mais apaixonados que eu conheço, né? E aí os caras, então vamos ver se ele topa. E aí, então, quando falaram com você, o que separa alguém e falar assim, pô, cara, você tá maluco, eu sou torcedor, o que é isso? Qual é o impulso que você tem que falar assim, vou fazer? Por que você falou sim? Você acreditava no seu potencial? O que leva alguém a que é fanático e fala assim, não, vou aceitar esse desafio, vou mudar tudo, eu era um torcedor, vou virar agora presidente? Olha, eu sabia que se eu chegasse lá, eu poderia contribuir, né? E estava sendo formado um grupo de pessoas assim que abnegadas, que queriam dedicar o seu tempo aí ao Flamengo. Eu já fazia parte desse grupo, né? Não como protagonista, mas eu estava comprado nessa ideia, né? Eu sabia que se eu chegasse lá, eu poderia fazer alguma coisa, eu teria condições de fazer, né? Eu sabia que eu era apaixonado, mas eu acho que a verdadeira paixão, e você de repente vai descobrir isso quando chegar a sua vez de concorrer ao Botafogo, a verdadeira paixão, ela se coloca também na hora em que você tem que deixar a própria paixão de lado, né, para atender aos objetivos do clube. É aquela coisa que não adianta nada eu ser apaixonado, né, eu ter um ataque quando o Flamengo perde, né, e não, vou demitir todo mundo, vou acontecer e tal, aquela coisa que dá vontade de fazer. Sim. Mas quando você está lá, você sabe que não é isso que você tem que fazer. Você tem que agir com a cabeça como, né, um racional, visão a paixão do futuro. Isso, e a verdadeira paixão é essa. Você demonstra que você é apaixonado quando você deixa a paixão de lado para fazer a coisa certa. E eu sabia que podia fazer isso, que eu era tão apaixonado a ponto de deixar a paixão de lado para fazer a coisa certa, né? Eu sabia que tinha uma série de questões ali que estavam mal endereçadas no clube, né? Aquilo que eu chamei lá na época daquele meu discurso de posse, né? De passivo ético e moral, né? E aquela coisa, né? Aquela vontade de dar exemplo
os 40 milhões de torcedores, né, que estavam cansados de ver o clube ser, em vez de estar nas manchetes esportivas positivas, né, tá nas manchetes esportivas do tipo, né, o Flamengo paga o mês de agosto. Mas nós já estamos em novembro, não, mas é manchete porque a gente está pagando o mês de agosto, né? E outras coisas, despejado do centro de treinamento. Só desgraça, né? Pois é. Aí eu sabia que eu poderia contribuir nesse sentido. E aí não tive dúvidas, né? Eu estava, inclusive, numa fase da vida profissional que era um turning point, né? Porque eu estava me aposentando do BNDES. Então, isso que eu te perguntar, o presidente, ele tem salário? Não. Não tem salário? Não, trabalho de graça. E o presidente precisa ser rico já? Tipo assim, a pessoa consegue ser presidente tendo que... Ele precisa... Tipo assim, ele é presidente, mas ele precisa trabalhar pra ganhar dinheiro. Ele consegue fazer isso ou não? Tem que ser uma pessoa rica. Não é que tenha que ser uma pessoa rica, né? No meu caso, né, eu, a partir do momento que eu me aposentei do BNDES, eu passei a ter uma aposentadoria confortável, né? O que me permitiu ficar 6 anos, como você diz, trabalhando de graça. Né? Tem gente que aproveita esse tipo de coisa para outras coisas, né, menos nobres, né, que você deve saber que existe, né, em muitos lugares. Você não precisa ser rico, mas se você quiser dar dedicação exclusiva ao clube, você precisa estar com a sua vida resolvida. Né? Se você tiver que trabalhar em tempo integral, pode até ser que você consiga montar vamos dizer assim, um esquema profissional em que o clube vai ter um CEO, você vai lá todo dia de noite, mas não é o ideal. Não é o ideal, né? Tem coisas, né? Eu aprendi isso, né, na prática, em que você precisa do presidente, da figura do presidente. Representação institucional, por exemplo, não adianta, por melhor que seja o seu CEO, e eu tive, né, um excelente CEO, mais de um, inclusive, não adianta você entregar isso para o CEO, entregar para o vice-presidente. Eles querem saber do presidente. Do cara, né? Pois é. Mas eu sou totalmente a favor da profissionalização da administração do clube. Tá? Se um dia, né, não comigo, se chegar à conclusão de que você precisa ter um presidente remunerado, eu acho que pode ser ótimo. Tá? Acho que não só para o Flamengo, para qualquer clube. Para o futebol. Né? Mas do jeito que que é a situação estatutária do Flamengo hoje, o presidente não pode ser remunerado, os vice-presidentes não podem ser remunerados, mas você pode ter uma estrutura profissional com CEO, diretor financeiro, diretor administrativo, como qualquer empresa tem. O presidente consegue tirar férias? Tipo assim, você ficou muitos anos sendo presidente. Você tirou alguma férias assim, tipo assim, não, eu vou viajar pro Nordeste, vou curtir lá. Você consegue fazer isso? Olha, em 6 anos eu deixei a presidência do Flamengo 2 vezes. Uma quando já é 2014, né? Tem uma sobrinha neta que tinha nascido em Paris 1 ano antes, eu não tinha visitado ainda. Aí eu tirei, vamos tirar 6 dias aqui quando 6 dias? 6 dias aqui no final né, numa hora lá em que o Flamengo não vai me demandar tanto. Ele falou, então, ó, nesses 6 dias o Flamengo vai jogar 2 vezes só. Né? Uma vez eu estaria voando e outra vez eu estaria lá. E depois eu volto e aí tá tudo bem. Né? Tranquilo nada, porque o Flamengo perdeu do Cruzeiro lá em Uberlândia aquele jogo, o vice-presidente de futebol pediu demissão, lá com o fuso horário de 5 horas de diferença, aí eu falei, não, alguém tem que responder, manda para mim. Então, 10 horas da noite do domingo aqui no Rio, eram 3 horas da manhã lá em Paris, e 3 horas da manhã eu estava lá dando entrevista, né? Isso, cara. Então foi uma complicação. Então né? meio que não consegue tirar férias direito, né? Eu não consegui. Depois teve uma outra vez também que já no época de férias de atletas, era um período mais tranquilo, né? Que eu tirei também menos de uma semana. Né? Então em 6 anos você teve tipo 6 dias em um e menos de uma semana na outra vez? Isso, foi total. Quando você sabia disso quando você assumiu a presidência? Você sabia que esse irmão, ó, esquece, não, eu imaginei que pudesse ter... Não, eu sabia que eu ia me dedicar totalmente,
mas não imaginei que seria tanto, né? Porque eu via, inclusive no passado, Sim. presidentes do Flamengo que tiravam um mês de férias, deixavam com o vice e tal, né? Mas no meu caso, não teve como. E qual Foram foi a 6 anos. reação qual foi a reação da sua família quando você falou assim: "Amor, eu vou ser presidente do Flamengo"? Ela falou: "Você está de sacanagem?" Ou: "Pô, você acabou de aposentar, vamos curtir a vida". Qual foi a reação? Não, a princípio, né, né, ela já dizia antes, não, o dia que você que sabia que eu não ia ser mesmo, né, o dia que ele for presidente do Flamengo eu me separo, né. Aí quando chegou no dia, pelo contrário, ela me deu força para Aham. ser rubro-negra também, sabe, meus filhos todos, né, todo mundo, querendo que e sabia que eu ia poder, né, fazer um bom trabalho lá junto com todo mundo, né, mas a minha combinação com ela era de ficar 3 anos só, né, um mandato só. Aí quando chegou. Infelizmente, ele ficou mais do que isso e conseguiu Uhum, restaurar o Flamengo, gente. É uhum. exatamente isso que vocês estão sabendo. Aí quando chegou no final do segundo ano, aí quem é Flamengo acompanhou aquelas coisas, né, da minha reeleição, né, que aí Quem não é Flamengo também, cara, eu infelizmente. concorri contra pessoas que estavam comigo na administração, Sim. né, que, a princípio eles teriam não, o que eles fizeram, né, eles me convidaram para ser candidato à reeleição, pediram para fala com a sua mulher e tal, coisa que a gente quer que seja você, né, aí eu fui lá, falei, né, e aí começamos a trabalhar já para a reeleição, os grupos políticos do Flamengo e tudo, aí 3 meses depois, teve uma rusga lá, um dos VPs resolveu sair e falou: "Não, eu vou montar uma chapa para concorrer contra", e aí acabou montando uma chapa e quando eles montaram a chapa, eles vieram me dizer: "Ah não, ó, desistimos, não queremos que seja mais você não". Eu falei: "Agora?", né. Já falei com a minha mulher, Não, a não. pior parte já foi. E vocês querem que eu desista para atender à vontade de uma pessoa que me xingou publicamente, né, num grupo de WhatsApp e tal? Não, agora é negativo. Ele falou: "Ah, então tá, então nós vamos concorrer contra você", e na cabeça dele: "Nós vamos ganhar", Aham. né. Perderam de capote. E não me perdoam até hoje por isso, motivo pelo qual me tentaram expulsar do clube 3 vezes e estão fazendo essas maldades todas aí, mas tudo bem. Qual foi a sua primeira impressão quando você virou presidente do Flamengo? Quando a primeira coisa que você pensou foi: "Pô, era isso que eu queria", ou foi: Que eu vim fazer aqui"? Não, aconteceu isso sim, porque a gente sabia que a situação financeira do Flamengo era muito ruim, mas a gente não imaginava que fosse É, tanto. então, teve essa, tipo assim: "Porra, eu sabia que era horrível, mas ai, isso aqui tá sacanagem"? Existia esse momento? Teve sim, porque o Flamengo era tão organizado que ele não tão desorganizado que ele não tinha a ideia de quanto devia. Nós tivemos que contratar uma auditoria, né, para levantar o passivo do clube. Aí quando levantamos o passivo do clube, vimos que ele era, né, 750 milhões de reais na época, acabaram se revelando um pouco mais. Mas tinha dívida vencida de todo tipo, né, e aí tem horas assim, nesses primeiras semanas e tal, que eu pensei exatamente como você falou aí, gente, o que que eu vim fazer Que eu aqui? que eu fui me meter, né. Mas aí depois Minha que mulher você estava tá certa todo o tempo, é complicado. depois que você tá lá. Não tem mais pra onde voltar. Não, e aí, Tu né, pensou em eu desistir não em algum sou momento ou não? não, pensar em desistir de jeito nenhum, né, claro que eu cheguei a avaliar que a coisa realmente o tamanho da encrenca é muito maior do que eu pensava, né, mas depois que você tá lá, ó, se eu sair, alguém vai ter que ficar aqui no meu lugar e vai encontrar a mesma encrenca, então deixa que eu traço. E como é que você falou agora que, você precisa pensar racionalmente pra preservar a paixão, porque o seu racional vai fazer bem pra sua paixão. Mas no momento quente ali, no momento que o seu lado torcedor aflora e o seu lado presidente também tá ali presente, como você faz? Você tinha algum método pra separar o bandeira torcedor fanático e o bandeira presidente, ou era tudo a mesma coisa? Não, eu sempre tive na cabeça isso, que quem tá lá é o bandeira presidente. Ah, então o bandeira torcedor O não fazia bandeira parte daquilo. torcedor não, né, não podia, né, não seria correto. Eu não estaria sendo correto com o Flamengo se eu deixasse o meu lado passional prevalecer, né. Eu sei que prevalece em muita gente, vários torcedores, inclusive vice-presidente, diretor, muita gente aconteceu, mas eu sabia que,
né? Que eu não podia, eu não tinha esse direito. E quando você tava vendo um jogo, tipo assim, você tá vendo um jogo em casa, Flamengo, eu não sei quem. E aí aconteceu uma coisa que te deixa revoltado. Quem era na tua cabeça vendo o jogo? Você via o jogo como presidente ou você via o jogo esse vagabundo? Ou era o torcedor? Não, xingar jogador do Flamengo, Nem em casa? nem em casa. Que isso, Não. Bandeira? Não, que isso, cara? Nem em Não, casa? eu tenho essa coisa, né? Eu acho que o jogador do Flamengo ele merece ser respeitado. Né? Então, principalmente depois que eu estava lá, que eu conheci o jogador, cara, né? viam que eram pessoas sérias, né? Vi os filhos deles lá no treinamento. Eu não vou fazer isso, né? E eu, sinceramente, nunca fui muito de descontar em cima de determinado jogador, né? E eu sei que isso acontece, né? E tem aqueles jogadores que são pegos, né, para Cristo e tal, e que por parte da imprensa, inclusive, né? Teve até uma questão que no final tinha lá uns 5 jogadores que eram perseguidos, né? Por alguns jornalistas, Sim. né? E aí isso refletia na torcida também, e eu ficava muito injuriado com aquilo, porque eu estava vendo que aquilo ali era uma questão não era crítica, era falta de respeito, era coisa achincalhe, era humilhação, né? E eu vi principalmente quando eu vi os meninos lá, os filhos deles lá, ficava pensando, pô, esse menino aqui amanhã na escola, né, vai ser maltratado porque tem um covarde que está humilhando o pai dele, né? Aí eu cheguei lá para os jogadores na época e falei, ó, vocês não se abatam com isso, né? Deixe qualquer coisa, eu garanto, né? A partir de agora eu vou proteger vocês. Deixa que eu encaro, né? E aí quando eu falei essa coisa que eles eram meus protegidos, né? Aí que o pessoal pirou de vez e disse, não, o presidente está forçando a escalação deles, né? Porque essa coisa de protegidos, né, tem duas conotações, né? Sim. E aí, se o cara está mal intencionado, ele quer partir para esse tipo de comportamento que eu não acho correto, né, aí que ele aproveita mesmo, né? Então, até hoje tem gente que fala dos protegidos do Bandeira, que era como se eu fosse forçar a escalação de alguém, né? Isso é coisa que é outra coisa que quando você for presidente você tem que aprender. Você nunca pode se meter em escalação, né? O presidente tem que ter uma função estratégica, ele tem que delegar para os profissionais, quem escala é o treinador, quem resolve as questões do treinador é o diretor técnico, né? E o presidente não pode se meter nisso, né? Perfeito. Muito menos forçar a escalação, gente. Isso não existe. Você falou que quando você via jogo, então quem falava mais alto era o Bandeira presidente ali, você tinha essa luta interna, quem ganhava era a Bandeira presidente. Mas e pós-presidência? Tipo assim, não, mas às vezes o meu lado passional aflorava, mas não contra os atletas, contra os árbitros. Contra os árbitros. Né? Isso aí várias vezes. Né? Se você já estava acompanhando, você deve lembrar, né, que daquele Flamengo e Palmeiras lá no Allianz Arena, que eu fui até parar no STJD, né? Porque eu falei que... E o pós-presidência? Você ser presidente altera a tua relação de torcedor? Tipo assim, você é um torcedor diferente depois da presidência? Ou você tem aquela mesma paixão quando você tinha no BNDES? Não, a paixão é a mesma, né? Isso aí é a mesma hoje também. Hoje sair da presidência continua, né? Isso não tem como, isso aí tá no sangue, tá na pele. Mas a sua postura, por exemplo, em relação a outros torcedores, tem que mudar um pouco, né? Porque você tem que tentar fazer, vamos dizer, prevalecer essa responsabilidade, né? Mas olha, eu não tenho que me queixar da torcida do Flamengo, tá? A torcida do Flamengo fez 4, 5 anos de muito sacrifício, quase que a gente cai para a segunda divisão, agora. Né? E a partir daquele meu discurso de posse, né, a torcida do Flamengo comprou a minha briga, foi parceira, né? E às vezes a gente estava lá em 19º lugar e tal e coisa, os torcedores me encontravam falando, é isso aí, presidente, tem que ser austero, tem que ser responsável, a gente sabe, tá? Né? E a gente estava dando bom exemplo, né? Então não, aquela coisa que você está cortando ali os gastos, você está sendo extremamente austero e tal e coisa, mas
ninguém podia chegar para mim e dizer, não, você está fazendo isso aí, mas você contratou um parente, você contratou um amigo, né? Você está se beneficiando pessoalmente. Ninguém podia fazer isso porque realmente isso não acontecia. Nem eu, nem os meus vice-presidentes. Tá? Ninguém contratou parente, Sim. ninguém contratou amigo. Nós fomos extremamente corretos o tempo todo, porque a gente sabia, inclusive, primeiro que nós somos assim mesmo, né? E depois porque a gente tem que dar exemplo. E então, mas a questão é, por exemplo, você hoje em dia, você continua, pô, dormindo mal, se o Flamengo tá mal, essa coisa continua existindo. Só que agora você conhece as pessoas lá dentro ali, né, mais ou menos. Você tem contatos, você foi presidente do Flamengo durante 6 anos. Quando o Flamengo tá mal, por exemplo, um VP da vida, o VP, que não digo, não é vice-presidente, é o Vitor Pereira, tá mal. Aí você não gosta dele, ou você quer que, sei lá, mude técnico alguma coisa, ou tem algum jogador que você não gosta, você manda mensagem, tipo assim, cara, como é que esse cara tá aí, irmão? Ou você fala assim, não vou falar com ninguém, meu lado é torcedor agora, não me meto mais em nada. Não, isso é até mais fácil, porque se eu mandar mensagem para alguém, eles vão até estranhar, porque como eles não gostam de mim, eu não gosto deles, então a gente não troca mensagem, né? E eu também não seria corneteiro, né? Porque eu já tive lá, tá? Então, imaginar que a direção do Flamengo fosse toda de aliados meus, né? Eu não ia ficar... respeito quem faz e tudo, mas esse tipo de coisa não adianta nada. Então você hoje você é o torcedor bandeira hoje. Eu sou torcedor de arquibancada, leste superior. Mas porque eu sempre fui torcedor, então eu desci da arquibancada em 2013, subi no final de 2018 de novo para a arquibancada, para o mesmo lugar, e estou muito feliz lá. Você, quando você até falou, o pessoal lá não gosta de mim, eu não gosto deles e tal. Isso interfere no seu sentimento para com o Flamengo? De jeito nenhum. Não, você pode estar a pessoa que você odeia com todas as forças. Lá eu sou Flamengo pra cacete. Gente, o Flamengo é o Flamengo, né? Teve até um colega seu, se eu não me engano, foi o Rica Perrone, que numa entrevista falou, eu não entendo como é que você fica torcendo, né? As pessoas fazem o que estão fazendo com você e tal e coisa, e você tá lá torcendo. Eu falei, pô, eu não torço para aquelas pessoas, eu torço para o Flamengo, é muito mais do que eles, do que eu, do que você, do que todo mundo, né? Então eu não conseguiria torcer contra o Flamengo. Então, o Flamengo rolou a bola ali, né? Você é o mesmo torcedor que eu sempre fui desde de pequenininho. Você falou que quando você não era presidente, você trabalhava no BNDES, as pessoas vinham pra você te zoar e te falavam, porra, Bandeira, que é isso? Você não tinha nada a ver com aquilo lá. Uma vez que você virou presidente, os seus amigos, o pessoal da empresa, ou sei lá, o pessoal continuava te zoando ou falava, não, pô, agora é presidente, pô, vou cornetar o cara, sacanagem. Não, cornetavam, sim, mas tudo bem. E o pessoal cornetava, por exemplo, filho, sua esposa e os amigos. Quando o Flamengo tava mal, falava, porra, teu pai tá de sacanagem. Sim, tinha muito? Tinha. Mas a gente tem que estar preparado para isso. E como é que é você ser torcedor, você ser corneteiro ali, no dado momento, até onde consegue, e depois você virar alvo da torcida? Como é que esse sentimento aflorar em você? Alvo da torcida? Mas a torcida... Eventualmente, em 6 anos, você reestruturou o time todo, mas tem momentos que você é criticado. Como é que é ser criticado por uma parada que você fazia parte até outro dia? Não, você tem que estar preparado para isso. Você sabia que isso podia acontecer. Houve momentos, sim, que parte da torcida, principalmente... eu não sei exatamente o que aconteceu, nem me interessa, né? Mas quando você era criticado, quando você tinha... Às vezes você era hostilizado em aeroporto, por exemplo. Você vai lá com a delegação e tudo, e aí tem aquele grupo de meia dúzia de torcedores que vai lá e tal. Eu sabia que isso aí estava no preço, isso aí não tinha como escapar. Teve algum dia específico, algum xingamento, alguma atitude que te marcou, te magoou? Falou assim, pô, essa aqui realmente eu fiquei bolado, fiquei triste. Teve algum específico? Não, assim, que tenha me magoado, não. Aconteceu assim, em estádios, inclusive, principalmente fora do Rio, deu também perder a calma e devolver, como aconteceu lá na ressacada, lá antes do Flamengo e Avaí, que estava havendo um protesto lá de torcedores contra
os dirigentes profissionais do clube, né? Então tinha lá umas faixas todas iguais e tal, assim, feita na mesma gráfica, né? Com o retrato do Fred Luz, do Rodrigo Caetano e do Fernando Gonçalves, que não tinha nada com a história, né? E aí estavam lá protestando e tudo, e aí eu estava passando na arquibancada, no gramado com o presidente do Avaí, e aí ouvindo aquilo na boa e tal e coisa, só que aí veio um torcedor mais, vamos dizer assim, exaltado, né? Aí desceu de lá e começou a me xingar pessoalmente, né? E aí eu dei uma banana para ele, né? E aí, no dia seguinte, aparece bandeira da banana para a torcida do Flamengo, para 40 milhões de... Eu também fui indiciado e tive que responder no STJD por isso. Teve o caso do torcedor lá no Flamengo e Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, né? Não sei se já foi ao Moisés Lucarelli. Não foi. Ali o Moisés Lucarelli, a cabine do visitante, né, da diretoria visitante, fica atrás de um dos gols. Fica no alto e embaixo fica a torcida do visitante, né? Então a torcida do Flamengo estava ali atrás do gol e eu em cima deles, né? E o Flamengo estava numa fase ruim e um dos torcedores, né, já chegou lá interessado em me xingar só e sem nem se preocupar com o jogo. Estava de costas olhando para o jogo. E aí o Flamengo tomou um gol, né, 1-0 Ponte Preta, ali no início do jogo, um gol ilegal até. Não me lembro se estava impedimento e tal, mas 1-0 Ponte Preta, e aí que o cara veio para cima. E aí eu olhando ali, tentando manter a calma e tal. Aí o Flamengo foi lá e empatou. Ainda no primeiro tempo, empatou. Quando chega no finalzinho do primeiro tempo, o gol do Jorge, esse lateral esquerdo, o Flamengo foi lá e fez 2-1. Aí eu não aguentei, eu apontei para ele. E aí... Você xingou o cara? Não, xinguei, claro, muito. Ainda fiz gestos obscenos. Aí, se fodeu, filha da... E aí a Fox estava filmando, pegou leitura labial. Que isso? E aí? Aí a Fox foi lá me perguntar, mas que negócio é, que grosseria, não sei o que e tal. Aí eu falei, gente, eu não sou um lorde, né? Não, se o Flamengo quisesse um presidente que fosse um diplomata, tinha que procurar lá no Itamaraty. Eu não aguentei. Absurdo, cara. E aí também respondi e tal, mas fui absolvido de todas essas. Você, quando é presidente, você falou que tenta trazer esse lado mais racional e tal, mas não teve nenhum momento que você fala assim, pô, irmão, se eu cometer uma irresponsabilidade aqui, trouxer um cara, vai ser melhor. Esse lapso de responsabilidade nunca falou, não, agora vai dar. Ou você sempre tentou, não, rapaziada, eu sou o responsável, eu vou reconstruir com responsabilidade. Você diz que trazer um jogador e aí sair do orçamento e tal. Exatamente. Fazer uma irresponsabilidade, mas de jeito nenhum. Claro, você sentou ali, você tem que agir no interesse do Flamengo. Eu sei que tem muita gente que senta no cargo de presidente, né, do Flamengo, do Botafogo, do Corinthians, do que for, né, e pensa no seu pescoço na hora, né, ou pensa, né, em como é que ele vai sair daquela aventura. Eu já contei algumas vezes a história de quando a gente estava discutindo ali todos os clubes discutindo com a Globo o contrato de direito de transmissão, esse que vigora até o ano que vem. Né? E aí todos os clubes ganharam luvas e tal, e luvas boas, gordas e tal, e a maioria dos clubes investiu ali, pegou o dinheiro das luvas e torrou. E o Flamengo não, né? Pegou as luvas, né? Pagou dívida, investiu no centro de treinamento e deixamos uma parte considerável das luvas para o sucessor, que eu não sabia nem quem ia ser. Né? E aí as pessoas falando, mas que absurdo, você está fazendo isso e tal, né? Isso não vai ficar para você. Eu falei, eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para o Flamengo. Né? E teve um dirigente de um grande clube que falou numa reunião,
Falou, ó, eu não quero saber do futuro, não, eu quero saber do meu mandato. Eu quero saber quanto é que vai entrar de dinheiro no meu mandato. Não precisa dizer que esse clube, né, não vou dizer quem é, né, mas não teve um futuro muito cor-de-rosa a partir daí. Né? E o Flamengo ao contrário. Qual foi a maior bizarrice que você viu assim, nos bastidores? Que você soube de algum acordo? Não precisa falar nomes nem nada, mas qual foi a maior coisa que você falou assim? Isso aqui não é possível, gente. Isso aqui, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso aqui. Existiu alguma, a maior, ou são várias coisas? Não, tem muita coisa, né? Mas para lembrar assim de algumas coisas que aconteceu entre os conselheiros do Flamengo que não gostavam da gente, né? Então, isso daí é uma coisa que pode ir assim para os livros de administração esportiva. Quando a gente assumiu o Flamengo tinha uma dívida vencida com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que era enorme. E por conta dessa dívida vencida, a gente estava com praticamente todas as receitas do clube penhoradas. Então, estava totalmente estrangulado. Sem contar que essa dívida vencida era produto de apropriação indébita, não era nem sonegação, era apropriação indébita. Né? Eu recolho, se você é atleta do Flamengo, né, eu recolho o seu imposto de renda e não repasso isso para o fisco. Né, mas todos os clubes praticavam isso. O Flamengo tinha uma dívida enorme proveniente disso. Isso é errado, isso é crime. Né? E aí nós fizemos um acordo dramático lá com a PGFN, né, para pagar essa dívida muito antes do Profut, mas era um acordo daqueles que você pagava a primeira prestação, comemorava e não sabia se ia conseguir pagar a segunda. Né? Então era um sufoco, mas graças a esse acordo a gente conseguiu pagar, conseguiu em determinado momento não ter nenhuma dívida vencida. A gente tinha um caminhão de dívida, mas não tinha nada vencido. E quando você não tem dívida vencida com o governo, você consegue as famosas certidões negativas de débito. Né? E aí, para conseguir isso e para pagar essa dívida, a gente pegou um empréstimo em banco para pagar a nossa dívida lá com a PGFN. E aí conseguimos emitir a certidão negativa de débito, o que nos permitiu ter acesso à lei, aos recursos da lei de incentivo ao esporte, ter acesso ao patrocínio da Caixa Econômica, né? Mas um determinado conselheiro não só falou, como escreveu, disse que isso é um absurdo. Falou, isso aí o Flamengo pagou 80 milhões de dívida para ganhar 25 da Caixa Econômica de patrocínio. Então ele fez as contas, 80 maior do que 25, né? Então disse que era um absurdo. E outro absurdo que se fazia na época, e as pessoas que inclusive falavam essa idiotice, algumas delas estão até dentro do Flamengo hoje, diziam o seguinte, né? O Flamengo está trocando dívida pública por dívida privada. Porque para eles dívida pública era dever à Fazenda Nacional. Sim. Né? E aí é fácil você contrair dívida pública, só você não recolher os seus impostos. Não precisa pedir autorização de ninguém. Então, isso essa dívida do Flamengo eles chamavam de dívida pública, o que é uma impropriedade. Dívida pública é dívida do setor público. Né? Então, a gente estava quitando essa dívida proveniente de apropriação indébita e parcialmente com recursos de dívida bancária que a gente estava contraindo. Então era comum eles dizerem, a oposição na época dizer, não, isso daí não tem mérito nenhum, porque vocês estão trocando dívida pública por dívida privada. Como se dívida pública fosse aquela que você não precisa pagar, né? E a dívida privada você tem que pagar porque é um banco. Né? É uma idiotice sem tamanho. Isso aí foi argumento de campanha eleitoral no Flamengo. Né? Em 2015, né, você tinha 3 candidatos, um deles repetiu isso. Né? Isso aí não tem mérito nenhum, estão trocando dívida pública por dívida privada. Bom, vamos deixar isso para lá. Você acha que era diferente por ser o Flamengo? Por exemplo, numa negociação, é mais fácil ou é mais difícil você negociar porque é o Flamengo? Se fosse outro clube, por exemplo, você acha que você teria mais dificuldade ou seria exatamente a mesma coisa? Não, depende de que em situação está o clube. Né? Quando a gente chegou era muito difícil negociar. Porque o Flamengo não cumpria os compromissos,
né? Então, quando a gente começou a cumprir o que a gente pactuava... Então, mas o fato de ser o Flamengo, você acha que é indiferente? Poderia ser qualquer outro clube se você... Não, se você... Aí é aquela coisa, se você não paga em dia, se você não cumpre seus compromissos, é difícil você negociar tudo. A partir do momento que você... as pessoas veem que você cumpre, você não está mais atrasando, que aquilo que você pactuou, você cumpriu, aí é fácil negociar. E aí o fato de ser o Flamengo é melhor ainda, né? Porque, né, o Flamengo é um clube que dá notoriedade, né? Que a partir de determinado momento, qualquer interlocutor, né? Seja ele financiador, fornecedor, atleta, treinador e tal, passou a ter interesse em negociar com o Flamengo. A gente fala que o Flamengo agora é a potência, porra, é o brabo, tudo mais. Você acha que lá dentro, de fato, é tudo de primeiro mundo? Tipo assim, a gestão é primeiro mundo, tudo, a estrutura é primeiro mundo, tudo é primeiro mundo, ou ainda tem muita várzea que a gente chama ainda lá dentro? Olha, eu acho que o Flamengo evoluiu muito depois que a gente assumiu, né? E continuou evoluindo na área, assim, financeira, né? Porque os números do Flamengo são excelentes, mas em determinadas áreas eu acho que a gente ainda deixa a desejar, né? Na área de responsabilidade social, na área de governança, coisas que a gente tinha, aquilo que eu falei, né? Aqui ninguém contrata parente, ninguém contrata amigo, isso aí voltou, né? Hoje em dia se faz acordo em troca de poder político, né? Nomeação em troca de poder político no clube. Esse tipo de coisa não tinha nos nossos 6 anos e voltou a ter. E isso daí tem determinadas coisas, né, que são intangíveis, que não tem preço, né? Se você toma uma atitude que é deletéria à sua imagem, em termos de responsabilidade social, por exemplo, isso daí é uma coisa que você não consegue precificar no balanço, né? E nesse tipo de coisa eu acho que os rubro-negros têm que estar sempre atentos para que a gente não evolua, para que a gente mantenha a nossa imagem ligada à imagem de um clube cidadão, um clube que cumpre seus compromissos e um clube que não faz esse tipo de acordo político. Vamos lá, você pegou o Flamengo sucateado, totalmente, porra, na merda, e você voltou a transformar o Flamengo no que era. Você gostaria de ter esse papel que você teve, ou você gostaria que tivesse tido um Bandeira antes de você e você tivesse pego o Flamengo numa boa? Olha, eu gostaria que tivesse tido, não um Bandeira, mas tivesse tido uma administração responsável há muito tempo e que talvez não tivesse nem necessidade de eu chegar lá. Mas, né, quando você pensa que o Flamengo bem administrado poderia ter conseguido muito mais coisas lá para trás, né? Eu poderia ter tido uma infância, uma adolescência muito mais feliz, né? E agora torcer para que daqui para frente o Flamengo entre nessa rota aí, ou volte essa rota aí de responsabilidade. Você acha que você renderia de fato melhor como esse reconstrutor ou como um cara que já pega um clube estruturado? Como que você acha que seu desempenho seria melhor como presidente? Nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que eu ia procurar fazer o melhor nas duas alternativas. Tá falando que nem jogador Bandeira? Não, eu acho que eu faria o melhor para o melhor time e tudo mais. E se Deus quiser. Por que você acha que é tão difícil para um clube fazer o que o Flamengo fez? Você acha que é mais incompetência ou é mais mau caratismo dos caras falarem que quererem sempre trabalhar para o próprio mandato em vez de ser para o clube? Você acha que o que prevalece na parte de ser mais difícil para o clube reestruturar? Não, tem muito dessas coisas aí, mas eu acho que normalmente quando não dá certo é porque a administração do clube tenta queimar etapas, né? De repente, não, por que não tentar o campeonato esse ano? Né? E aí acaba que aí se der certo, nós vamos ganhar o prêmio daqui da Copa do Brasil, vamos ser campeões, aí a gente já investe e tal. E se não ganhar a Copa do Brasil? Se não entrar o prêmio, né? Você tem que... Então você acha que é mais uma coisa do ego, tipo assim, tem que ser a gente, ou é mais os caras realmente não sabem fazer isso? Tem as duas coisas. Mas felizmente eu tô vendo que tem muita gente boa já nas administrações dos clubes.
Eu acho que até nesse sentido o Flamengo deu um bom exemplo, né? Teve um presidente do Santos que falou que a verdadeira malandragem é o que aquele cara lá do Flamengo faz. Paga tudo certinho, paga em dia e tal, e aí acaba se dando bem, né? Que é o verdadeiro malandro, são eles lá. Esse assunto não era muito falado quando você foi presidente, mas passou pela cabeça de vocês a questão de SAF transformar o clube vender para alguém ou alguma coisa? Passou por um momento ou isso nem era pensado? Não, nem era pensado e acho que nem deve ser pensado agora, neste momento. Tá? Acho que o Flamengo não precisa disso. Eu respeito todos os clubes que partiram para esse modelo societário. Acho que, no caso do Botafogo, por exemplo, do Vasco, do Cruzeiro, era a única alternativa, né? Era ou isso ou acabar. Então, acho que fizeram muito bem. Mas no caso do Flamengo, a gente fez todo o nosso dever de casa enquanto sociedade, né, sem fins lucrativos. Então, eu não vejo motivo para mudar isso agora. Mas eu acho que deve estar sempre a gente deve estar sempre estudando para, se um dia for necessário, saber como fazer. Então você não descarta, você acha que o futuro pode ser que seja isso? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e tal, o importante é que você não tem pressa para fazer isso. Quando você tem pressa, normalmente você faz isso ou quando você está com pressa, ou então quando tem outros interesses por trás, né? Que aí, vou fazer isso daqui e de repente eu vou me dar bem na pessoa física, né? Mas no Flamengo, o Flamengo não precisa disso. Muitas pessoas que são presidentes de clube ou dirigentes de clube, eles vão para a vida política, assim como foi com você. Qual é a motivação para isso? É um pensamento parecido com o do Flamengo? Tipo assim, pô, fiz bem no meu clube, eu tenho capacidade de fazer bem pela sociedade. Qual que é a motivação? É mais ou menos isso, né? Eu particularmente não gosto de ficar parado, né? Então, o Flamengo te dá uma certa notoriedade, né? Você passa a ser uma pessoa conhecida. E as pessoas te estimulam também, dizendo, pô, por que você não tenta aí a política, né? Porque tá precisando de gente boa lá, né? Aí, por outro lado, tem gente que fala, não, vai entrar na política, aquilo é um ambiente podre, lá só tem vagabundo, então. E aí você pensa, aí no futebol, não é? Também tem muito, né? Então, eu acho que se as pessoas que demonizarem a política, né, acharem que só vai para lá quem tem algum tipo de interesse escuso, quem é vagabundo, né, quem não vale nada, a gente vai deixar na mão das pessoas que não valem nada, que são vagabundos, que têm interesses escusos, né? E acho que a gente tem que ocupar esses espaços também com gente boa, né? E qual é a pior parte de ser presidente do Flamengo? Ser presidente de um clube, não do Flamengo, de um clube. A pior parte? Eu acho que deve ser você tá lá bem intencionado e não conseguir fazer aquilo que você pretendia, né? Não aconteceu comigo, né? Mas eu fico imaginando, né? Eu tenho um amigo que foi presidente do Vitória, um cara super bem intencionado, né? Competente, era um empresário, não precisava daquilo, né? E inclusive, como era meu amigo, a gente conversava muito e tal. Aí ele foi lá e conseguiu ser presidente do Vitória. E aí sofreu tanto ali que acabou tendo que sair antes da hora. O Vitória caiu para terceira, para quarta, para não sei que divisão. Tenho certeza que o Vitória estaria muito melhor com ele, né? Mas e aí eu imagino que ele deva ter se frustrado muito por conta disso. Então acho que essa deve ser a pior parte, que eu felizmente não experimentei. E qual foi a pior parte que você experimentou? Aquele início ali era muito complicado, né? Você tá ali você tá tendo que fazer aqueles sacrifícios todos, né? Você sabendo que tem um monte de gente ali, né, querendo vibrar, querendo torcer e tal, e você tá lá fazendo as maldades que são necessárias, né? Acho que pior talvez tenha sido por aí, mas não machucou muito, não. E a melhor parte de ser presidente de um clube? Eu acho que a melhor parte é você, como aconteceu comigo, você ter o reconhecimento de boa parte da torcida, né? Hoje eu ando na rua e as pessoas me param para pedir para tirar retrato, né? E vêm e cumprimentam, né? Quando o Flamengo ganha, as pessoas, isso daí foi você e tal, né? E quando o Flamengo perde, volta a bandeira.
O carinho da torcida realmente é uma coisa que não tem preço, gente. Eu, como faço parte da torcida, né, me sinto mais feliz ainda. Bandeira, muito obrigado por você participar aqui. Foi maneiro pra caramba. Aposto que o pessoal que tá assistindo aí gostou. Um bonezinho aí pra você. Infelizmente tem o meu rosto no boné, tá? Mas de resto é maneirinho, é bonito. E você deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. Tem algum recado final, Bandeira? Não, queria agradecer aí a oportunidade de estar conversando com você, né? Meus filhos já te conheciam e tal, já. Eles ficam bravos que eu falo mal do Flamengo toda hora? Perdão, tá, gente? Você fala mal do Flamengo? Tem que falar, né, Bandeira? Não, ontem realmente a gente jogou mal. Mas fiquei muito feliz de estar aqui com você e quando quiser a gente volta e bate mais um papo aí. Tamo junto. Obrigado, cara. Valeu. Muito obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.